Você consegue explicar a diferença entre um radiador brasado e um expandido? Para evitar que o motor superaqueça, todo veículo precisa de um radiador. Afinal, é ele quem faz a troca de calor no sistema de arrefecimento. Mas isso você já sabe. A questão é que atualmente no mercado existem dois principais modelos de radiador, o brasado e o expandido, e você precisa saber a diferença entre eles para poder comprar ou até mesmo indicar ao seu cliente se for o caso. Então fica aqui comigo que a explicação é bem legal e com certeza pelo menos alguma coisinha você aprender aqui. Bora pro vídeo? Começando primeiro com o radiador expandido, que também pode ser chamado de radiador mecânico. Esse radiador expandido ou mecânico, né? Ele é chamado desse jeito por conta justamente do seu processo de fabricação, que é de fato um processo mecânico, ou seja, que não precisa de nenhuma transformação química, por exemplo. E por que expandido, né? Porque esses tubos que estão exemplificados aí na tela, eles passam pelo processo de expansão dentro da colmeia, que é a junção dessas várias aletas de alumínio. Só que esses tubos são menores do que o diâmetro que essas aletas possuem, justamente para que o tubo consiga passar por dentro delas. Porque imagina só, se fosse do mesmo tamanho, ele não conseguiria passar porque a espessura da aleta é menor do que a de fio de cabelo. Então a aleta iria rasgar, amassar, qualquer coisa menos permitir que o tubo passasse. Então os tubos possuindo um diâmetro menor que a dos furos das aletas são passados por dentro deles para formar essa colmeia. E nesse momento temos uma colmeia que é maleável, então a gente precisa que esses tubos passem pelo processo de expansão para deixá-la rígida. E para isso acontecer, esses tubos são expandidos mecanicamente de dentro para fora. E uma vez expandidos, eles não se retraem novamente, assim eles se fixam às aletas e preenchem todo o espaço interno desses furos. Agora falando do radiador brasado, ele passa por um processo diferente de fabricação, que é a brasagem. Basicamente é levar o radiador para dentro de um forno que aquece ele como um todo e faz uma espécie de soldagem entre os componentes. As aletas agora são posicionadas em zigue-zague, conectadas aos tubos, que não são mais circulares, mas sim achatados. E esse é o principal motivo do porquê de o radiador brasado possuir uma eficiência maior de troca térmica. Porque como os tubos são mais achatados, mais dessa água quente está em contato direto com as aletas, possuindo uma área de contato maior para fazer a troca térmica. Além disso, existe menos espaço para a passagem do líquido do radiador. Assim, cada molécula de água possui um maior tempo de contato com esses tubos para poder fazer a troca de calor. Já no expandido, por esses tubos serem circulares, a água que está no centro ela troca menos calor do que a água que está nas paredes dessa circunferência. Tá, então você está me dizendo que um radiador brasado é melhor do que um radiador expandido? Não necessariamente. Na verdade, os dois cumprem muito bem a sua função, mas a escolha de um ou de outro vai depender muito da sua situação individual. Ok, eu entendi, mas então, quando que eu escolho um e quando que eu escolho outra? Essa é realmente uma pergunta muito complexa e você tem toda a razão em tê-la. Existem alguns fatores que influenciam na sua decisão de comprar ou indicar um ou outro. Por exemplo, a litragem do carro, se ele é 1.0, 1.8, 2.0. Geralmente, quanto mais alta for a litragem do seu carro, mais provável seja que ele precise de um radiador brasado. E quanto menor a litragem, que precise de um radiador expandido. Se o seu carro for turbo, se tiver ar-condicionado, se o câmbio for automático, também são possíveis indicativos de que precise de um radiador brasado ao invés de expandido. Mas calma, não é porque o seu carro é 1.0, não é turbo, é manual, mas tem ar-condicionado que ele precise de um radiador brasado. É uma junção dos fatores, ok? Mas de qualquer forma, se o radiador que veio no seu carro é brasado ou expandido, é recomendado que você mantenha o mesmo tipo de radiador. Então o ideal é que você procure um profissional qualificado para poder indicar para você qual é o melhor radiador para colocar no seu veículo. E aí, aprendeu alguma coisinha? Pô, acho que só por conta dessa explicação aqui já vale o seu joinha aí, né? Então já deixa seu like, comenta aqui embaixo também outros vídeos que você gostaria de ver aqui no nosso canal e se inscreve para não perder os próximos vídeos, fechou? Valeu e até a próxima!